Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É maravilhoso estar com você nesse momento tão precioso, onde nós separamos esse tempo para celebrar o Senhor e receber a palavra dele em nossos corações. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 5, do verso 4 até o verso 6. Eu vou ler o texto que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. A Bíblia é um livro fantástico, onde ela está repleta de histórias extraordinárias que aconteceram na vida de pessoas comuns. Por isso que quando nós lemos, nós vemos alguma história, nós facilmente identificamos com alguns personagens. Muitas histórias que nós lemos, nós de repente bate no nosso coração e pensamos: poxa, como parece a minha história? Parece que eu estou lendo a minha própria história. Então Pedro, no texto que nós lemos, ele está diante de um aparente fracasso. Uma noite onde um pescador profissional se depara que as suas habilidades, que o seu jeito, que todo o seu profissionalismo estava sendo em vão. Um pescador que não pegou nada e estava prestes a voltar para sua casa de mãos vazias. Então, assim como Pedro, existem momentos na nossa vida em que nossas habilidades, nossas forças são ineficientes diante das circunstâncias contrárias. Sabe aquele momento em que você para, olha e percebe que todo o seu esforço, por mais que você esforce, por mais que você conheça sobre o assunto, por mais que você tenha habilidades, você não tem conseguido mudar o resultado. Você não tem conseguido obter aquilo que você esperava. Então isso é algo muito comum na nossa vida. Então não sei como é que você se encontra hoje, mas a grande pergunta é: se você se encontra numa situação contrária, o que fazer quando o seu jeito não está funcionando? O próprio texto que nós lemos através da história de Pedro, nós temos aqui algumas lições que nós podemos aplicar sobre a nossa vida. Então, quando o nosso jeito não está funcionando, quando o seu esforço tem sido em vão, a primeira coisa a se fazer é admitir. É hora de confessar. É hora de dizer que o meu jeito não está funcionando. Não é algo fácil. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para Simão Pedro admitir o fracasso diante de Jesus. Pedro, ele era um pescador profissional. Ele era bom naquilo que ele fazia. Era dali que ele tirava o seu sustento. Quantas pescarias que Pedro saiu dali com abundância de peixes, mas naquela noite ele não conseguiu pegar nada. Tudo aquilo que ele sabia, toda a sua experiência, parecia em vão. Então Pedro estava diante de uma situação pela qual ele não tinha o controle. Pedro, naquele momento, ele teve que admitir que todo o seu esforço, tudo que ele fez, não havia trazido resultado algum. Então a melhor coisa que nós devemos fazer quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós não conseguimos lidar com algumas situações, é admitir. Por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, admitir, confessar, não é algo tão fácil assim. Então é algo difícil, algo que pode ser difícil para nós. Nós temos algumas coisas que tentam nos impedir, alguns, o que eu chamo de inimigos da admissão ou da confissão. E o primeiro inimigo, o primeiro obstáculo que nós encontramos para admitir é o nosso próprio orgulho. Nós não gostamos de compartilhar fracasso na nossa vida. Nós não queremos que ninguém pense que nós não sabemos lidar com algumas coisas. Nós temos um orgulho que nos impede de confessar as nossas fraquezas. Nós gostamos de contar vantagens, de celebrar vitórias, gostamos de contar as coisas de sucesso que nós fazemos, mas admitir fracasso, admitir fraqueza, muitas vezes é muito difícil para nós. O orgulho nos impede.
Então nós queremos manter aquela aparência, que você tem o controle, que tudo está sob o seu controle, que você está no comando de todas as coisas. Então o orgulho é o principal inimigo, é o primeiro inimigo a ser vencido, para que nós possamos admitir ou confessar nossas fraquezas. Uma segunda coisa que nos impede é a teimosia. Nós não estamos dispostos muitas vezes a praticar mudanças. Nós insistimos em fazer as coisas sempre da mesma forma. Nós não queremos que alguém chegue e nos instrua de forma diferente. Você sempre fez assim, você sempre agiu assim. Então você não quer que ninguém chegue de repente e te dê uma nova instrução, porque você acha que sabe como fazer. Foi assim que você sempre fez. Então a teimosia é um outro inimigo que nos impede muitas vezes de confessar as nossas fraquezas. E há um terceiro inimigo aqui que eu coloquei, que é o medo. Nós temos medo. Medo de quê? Medo que as pessoas pensem sobre nós. Imagine se as pessoas pensar menos sobre mim, achar que eu sou um fracassado, ou de repente, quando elas souberem das minhas fraquezas, quando eu admitir a minha fraqueza, vai achar que eu sou fraco, vai achar que eu não tenho habilidade suficiente, vai pensar que eu não sei lidar com as coisas. Então, o medo do julgamento é também um obstáculo que muitas vezes nos impede de admitir. Mas é hora de confessar que o nosso caminho não está funcionando, que o nosso jeito não tem dado certo. Nós não podemos deixar isso para depois. Então, se você quer mudança na sua vida, se você quer que algo novo aconteça, se você quer ser surpreendido por um milagre maravilhoso, então você precisa tomar essa atitude, essa decisão de confessar, de deixar de lado o orgulho, deixar de lado a teimosia, deixar de lado o medo e admitir. Então veja o que Jesus pode fazer por você, de pegar o seu barco e encher as suas redes até transbordar quando você abrir mão dessas coisas e admitir. Chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu tenho agido errado, eu tenho feito do meu jeito, mas não está funcionando. Eu admito que eu preciso de uma direção, que eu preciso que algo venha acontecer, que eu não estou sabendo conduzir algumas áreas da minha vida, que algumas coisas que eu tenho conduzido não têm dado certo, e eu preciso de uma nova instrução. Então, o primeiro passo, admita. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que depois de admitir, nós precisamos também entregar o controle. Entregue o controle de tudo a Jesus. E faça uma pergunta para que você mesmo possa responder. Faça uma pergunta para você mesmo, uma autoavaliação. Quem está controlando a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida nesse exato momento? Mateus, no capítulo 6, verso 33, Jesus ele fala algo muito importante. Ele fala sobre prioridades, ele fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, nosso desejo é que nossa vida funcione. Nosso desejo é sair desse fracasso, desse momento que nós temos vergonha, para uma vida que funciona, uma vida de vitória, uma vida abundante, de um vazio a um transbordamento. Sabe, quando eu falo sobre prosperidade, isso não é algo negativo, não é algo ruim, e também não estou falando apenas de coisas materiais, mas o fato é que nós queremos que nossa vida dê certo, nós queremos que nossa vida prospere em todas as áreas, não somente no material, mas em tudo, no espiritual, no emocional, em todas as coisas. Nós queremos que nossa família seja uma família que funciona, nós queremos que as nossas finanças sejam abençoadas. Então, se nós queremos isso na nossa vida, nós queremos que a nossa vida dê certo, nós precisamos entender que Jesus precisa estar no controle da nossa vida. O exemplo disso é que Simão Pedro deixou Jesus entrar no seu barco e Jesus começou a instruir a Pedro, ele começou a ter o controle daquele momento. Pedro estava prestes a voltar para casa, fracassado, decepcionado, mas de repente Jesus aparece e tudo estava prestes a mudar, porque Jesus passou a ter o controle daquela situação. Então Simão Pedro entregou o seu trabalho para Jesus, e o resultado disso foi
algo incrível aconteceu, um milagre aconteceu. Ele teve resultados incríveis ali juntamente com Jesus. Então, meus irmãos, se nós queremos ser abençoados, uma coisa é certa: tudo que nós queremos que venha prosperar na nossa vida, nós precisamos entregar para o controle de Jesus. Então é preciso fazer essa avaliação. E essa avaliação é algo pessoal, é algo que somente você pode fazer, um autoexame diário. Você pode olhar para a sua vida e você pode fazer essa pergunta: será que Jesus está no controle disso? Será que Jesus tem o controle das minhas emoções? Será que Jesus tem o controle da minha família? Será que Jesus tem o controle das minhas finanças? Será que Jesus está no controle do meu trabalho, de tudo que eu faço, do ministério, de tudo? Então é preciso avaliar diariamente quem está controlando, para onde eu estou indo. Então, se a minha vida ela está caminhando na direção certa, é porque Jesus está no controle dela. Se eu estou colhendo, se eu estou vivenciando algo extraordinário, é porque Jesus está no controle. Então, o resultado de uma vida controlada por Jesus é uma vida que funciona, é uma vida que dá certo. Isso não significa que você não venha ter problemas, que você não vai passar por adversidade, não é nada disso. Mas se Jesus está no controle da sua vida, tudo vai ser direcionado por Ele. E até na adversidade, até nos momentos mais difíceis, você vai perceber que vai dar certo. Você vai perceber que Jesus vai te instruir, que Ele vai te dar a direção, que você vai conseguir passar por qualquer situação, porque você entregou o controle a Jesus. Então avalie-se nesse exato momento. Quem está no controle da sua vida? Ou qual área que você ainda não entregou para Jesus? Então tudo que você quer que Deus abençoe na sua vida, dê o controle para Jesus. Quer que você tenha um tempo abençoado? Entregue a primeira parte do seu tempo para Deus. Quer que Jesus abençoe as suas finanças? Chame Ele para controlar as suas finanças. Tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer com o seu dinheiro, você vai convidar Jesus para te ajudar a tomar decisões. Quer que Jesus abençoe sua família? Pergunte para Ele como dirigir a sua família, como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor, como ser um cônjuge melhor. Então começa a buscar em Jesus essas instruções. Fala: Jesus, controla, me ajuda, me dirige, me direcione para que a minha vida venha a funcionar. Então coloque Jesus no seu barco e você vai ver sua vida passar de uma vida vazia, de uma vida que não tem sentido, para uma vida que transborda. Uma vida que Jesus está presente, uma vida que Jesus conduz, que Jesus direciona, uma vida que vai experimentar milagres. É assim que funciona. Então precisamos dar o controle total a Jesus, sem reserva. Faça essa avaliação agora. Identifique as áreas da sua vida que possa ter saído do controle de Jesus, que você possa estar tentando controlar do seu jeito e da sua maneira. Terceira coisa que nós aprendemos através desse texto, aprendemos com Pedro, é que precisamos ser obedientes. Seja obediente, porque Deus disse: assim farei. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Ele disse: mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então Jesus ele entrou no barco de Simão Pedro, mas ele não parou por aí. Então ele passou a dar instruções a esse pescador profissional sobre como pescar. Pedro agora tinha que aprender com Jesus. Então observe a reação de Pedro. Pedro ele não discutiu com Jesus, ele não debateu com Jesus, ele não falou: com licença, Senhor, eu sou um pescador profissional, o Senhor era um carpinteiro. Mas ele não falou isso. Pedro não hesitou, ele não quis mostrar para Jesus todo o seu conhecimento, todo o seu profissionalismo, mas Pedro respondeu aquilo que era necessário, sobre as suas instruções, sobre as suas ordens, porque o Senhor está dizendo: vou lançar as redes. Pedro ele entendia de pescaria, mas ele estava diante de Jesus, aquele que chamava à existência os peixes. Isso é algo maravilhoso. Amém? Então nós precisamos
obedecer, porque foi Jesus que nos criou, Ele que nos deu a vida, Ele que sabe como a vida funciona. Então nós precisamos voltar para essa obediência da palavra, obediência sobre aquilo que Deus está nos conduzindo, sobre aquilo que Deus está nos mandando fazer. Nossa vida só vai funcionar quando nós estivermos voltados para a instrução do Senhor. Ele que criou o casamento, então Ele sabe como o casamento funciona. Então faça o que Ele nos manda acerca de como viver uma vida de casado. Então, em todas as áreas, Deus é especialista. Ele sabe como a vida funciona. Ele te criou e Ele que vai conduzir a sua vida. Então faça o que Ele lhe mandou. Amém? Então não sei o que Deus disse para você fazer, mas eu vou te garantir uma coisa. A desobediência sempre vai te levar para longe das bênçãos de Deus. Quanto mais você demorar a obedecer aquilo que o Senhor te instruiu, aquilo que o Senhor te mandou fazer, mais distante você estará de receber as bênçãos de uma vida abundante, mais distante você estará de uma vida plena, de uma vida que funciona. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus e que você quiser experimentar todas as bênçãos que Deus tem para você, o caminho é esse, é o caminho da obediência. A obediência é a resposta de fé que nós damos para o Senhor. Nós obedecemos porque nós confiamos. Nós obedecemos porque entendemos. Foi Ele que nos criou e Ele que sabe fazer a nossa vida funcionar. Amém? Então você pode confiar em Deus, porque os planos dele sempre são os melhores. Que Ele tem interesse em nos ajudar e nos abençoar, porque a mente de Deus sobre nós, os pensamentos de Deus sobre nós é para nos dar um futuro melhor, uma vida abundante. É isso que Ele diz em Jeremias, quando Ele fala: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então, o Senhor é quem sabe todas as coisas. Então, Pedro não hesitou. Conforme Jesus instruiu, Pedro fez. Então, assim também deve ser a nossa vida. Uma vida que está disposta a obedecer. Então, essas são as lições que Pedro ali nos ensina, que Pedro fez, que nós podemos fazer também. Quando o nosso jeito não funciona, quando você se depara que as suas habilidades são insuficientes, que o seu esforço tem sido em vão, que o seu esforço não tem dado resultado, que aquilo que você está fazendo não está funcionando. Então você segue esses passos. Isso é uma escada. Primeiro você confessa as suas fraquezas. Você admite que precisa de Jesus. Esse é o primeiro passo que nós damos para uma vida abundante. Admitir, confessar as nossas fraquezas. Confessar que nós temos falhado. Confessar que nós temos tentado fazer do nosso jeito. Chegar para ele e falar: Jesus, eu confesso que eu tenho tentado do meu jeito, que eu tenho tentado fazer as coisas da minha forma. Eu confesso que eu estou fraco, que eu não consigo lidar com a minha vida sozinho, me ajuda. Segunda coisa, dê o controle total a Jesus. Chama Ele, convida Ele a participar da sua vida, sobre tudo que você fizer, sobre todas as decisões que você tomar. E a terceira coisa, obedeça sem hesitar. Confesse, entregue o controle e obedeça. E o resultado disso é o mesmo que Simão Pedro experimentou. Eles pegaram um número tão grande de peixes em que suas redes começaram a quebrar. Então esse é o resultado. Isso é consequência da vida daqueles que passam por esse processo. A consequência é essa, o resultado é esse. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos que a nossa vida funcione, mas nós precisamos entender que precisamos passar por esse processo da confissão, de entregar o controle e de obedecer ao Senhor. Então, o meu desejo nesse dia é que você experimente todas as bênçãos que Deus tem para você. Que a sua vida seja uma vida de bênçãos sem medida. Que as suas redes transbordem até o ponto de quererem estourarem. Que você possa experimentar a bondade de Deus. Que diante da situação que você tem vivido, diante desse momento que talvez você pensou que ia voltar com fracasso, assim como Pedro naquela noite ele poderia
ter voltado para sua casa com esse sentimento de derrota. Talvez você hoje esteja pensando que isso vai acontecer na sua vida, que você está diante de uma vida que você olha e só vê o fracasso, mas que você possa olhar e ver que Jesus está te convidando, que Jesus está no seu barco, que Jesus, a partir de agora, ele vai ter o controle, a partir de agora ele vai te instruir e que você vai colher muitas bênçãos, que você vai passar de uma vida vazia para uma vida que transborda, que a sua casa seja um celeiro das bênçãos de Deus, que a sua família seja abençoada em nome de Jesus, que você possa enfrentar todas as situações com a presença real de Jesus sobre a sua vida, que em breve, tão perto, tão logo, você possa testemunhar de bênçãos sem medidas, de vitórias que Jesus lhe concedeu, que essa sua adversidade vai ser transformada em testemunho para a glória do Senhor, que você possa se maravilhar com a presença real de Jesus na sua vida, que com quanto Jesus é poderoso e que a sua história esteja sendo escrita, a história de uma pessoa comum, mas uma história extraordinária, porque Jesus veio, porque Jesus está presente e Ele interviu e Ele fez milagre na sua vida e através da sua vida. Amém? Então feche seus olhos, eu quero nesse momento orar por você, então vamos orar agora. Feche seus olhos aonde você está, se você está junto com a sua família, pegue na mão aí de quem está do seu lado, da sua esposa, dos seus filhos, e vamos orar junto agora. Coloque agora sua vida nessa dependência de Deus, confesse a Ele tudo que precisa ser confessado e tome essa decisão que a partir de hoje Jesus vai dirigir a sua casa, Jesus vai dirigir toda a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse momento tão precioso, onde a sua palavra nos mostra que diante do Senhor todo fracasso pode ser transformado em testemunho e em milagres. Pai, eu apresento agora essa pessoa, aí onde ela estiver, essa família que está agora de mãos dadas. Pai, que neste momento o Senhor esteja, ó Deus, alcançando esse coração. Pai, e levantando a sua esperança, aumentando a sua fé. Que todas as situações contrárias que estão diante dessa pessoa agora sejam transformadas através da confissão, através do seu controle, através da obediência, em bênçãos sem medidas. Que essa pessoa agora possa colher, ó Pai, grandes coisas na sua presença. Que a vida que outrora era vazia passa a ser uma vida que transborda, uma vida abundante, uma vida que celebra, uma vida que reparte, uma vida que compartilha o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa seja transformada agora em um mensageiro do Senhor, daqueles que foram transformados de pessoas comuns a pessoas extraordinárias na presença do Senhor. Pai, abençoa, Pai. Eu oro agora para que essa pessoa possa vencer todas as suas adversidades. Eu oro agora, Pai, para que esses problemas que assolam o coração do meu irmão, da minha irmã, sejam vencidos na sua presença, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os lares, livrando de todo mal. Que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, aqueles que sofrem, abençoando o nosso sistema de saúde. Pai, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nesses dias, ó Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor possa ser percebida, Pai. Que o Senhor esteja salvando, o Senhor esteja curando, o Senhor esteja fazendo coisas maravilhosas sobre a terra, Pai. Que o Senhor esteja usando a sua igreja, cada um, diante das habilidades, diante daquilo que o Senhor os chamou para fazer, Pai. Que cada um seja agora um instrumento do Senhor, Pai. Levanta a tua igreja, Pai. Levanta essa pessoa agora, que ela seja agora de cabeça erguida, olhando para o alto, cheio de esperança, cheio de fé, cheio da sua presença, Pai. É a minha oração, Pai. Muito obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos juntos aqui, invocando o seu nome em nossos lares, Pai. Que o Senhor nos abençoe e dê uma semana cheia de paz, cheia de oportunidade de fazer o bem, cheia de surpresas da sua presença, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade
que estaremos juntos em nome de Jesus. Boa semana, uma semana cheia de bênçãos na presença do Senhor.